Meu nome é Flávio e vou compartilhar algo que nunca contei a ninguém, além dos meus amigos que estavam comigo naquela noite. Era para ser uma simples viagem de fim de semana. Eu e mais 3 amigos decidimos pegar a estrada em direção a uma cidadezinha do interior. A ideia era passar o fim de semana em uma casa de campo, longe da correria da cidade grande. Tudo corria bem, até chegarmos a uma estrada mal sinalizada, em meio a um denso nevoeiro. Era quase impossível enxergar o que vinha à frente. Enquanto dirigíamos, algo começou a parecer errado. A estrada parecia interminável. As árvores que a cercavam formavam sombras que, à luz dos faróis, pareciam estar se movendo. Um dos meus amigos, Carlos, começou a sentir-se desconfortável e comentou que sentia como se estivéssemos sendo observados. Rimos para aliviar a tensão, mas a sensação de estar sendo seguido não saía das nossas cabeças. De repente, ao fazermos uma curva fechada, algo chamou nossa atenção. Na beira da estrada havia uma figura parada. Ela estava completamente imóvel, coberta por um manto escuro, e parecia nos observar. Eu diminui a velocidade do carro, mas hesitei em parar. "Vocês viram isso?" perguntei. Todos no carro balançaram a cabeça assustados, confirmando que também tinham visto. A figura continuava ali, mesmo quando passamos por ela. Por um momento pensei que fosse uma pessoa precisando de ajuda, mas algo no ar parecia diferente. Uma sensação de que aquilo não era normal tomou conta de mim. Resolvi não parar e continuei dirigindo, mas a tensão no carro era palpável. Todos estavam em silêncio. Alguns minutos depois, outra coisa assustadora aconteceu. A figura que havíamos acabado de passar apareceu de novo, na mesma posição, mais adiante na estrada. Não havia como ela ter chegado ali tão rápido. Carlos gritou: "Como isso é possível?" Eu acelerei o carro, tentando sair daquela estrada o mais rápido possível. O nevoeiro parecia piorar, tornando a estrada ainda mais difícil de enxergar. E então, lá estava ela de novo, parada na beira da estrada, com o manto escuro balançando levemente ao vento. Dessa vez, seus braços estavam erguidos, como se estivesse nos chamando. O que quer que fosse aquilo, claramente não era humano. No carro, o pânico começou a tomar conta. Mariana, que estava no banco de trás, começou a rezar baixinho, enquanto o silêncio sinistro da estrada e o som dos pneus no asfalto ecoavam ao nosso redor. Eu pisava fundo no acelerador, mas parecia que a estrada não tinha fim. Algo sobrenatural estava em curso, e todos sabíamos disso. Começamos a discutir sobre o que fazer. Parar o carro e tentar descobrir o que era aquilo, ou continuar acelerando e fingir que nada estava acontecendo? Enquanto decidíamos, uma risada suave, quase imperceptível, ecoou no carro. Todos olharam uns para os outros, mas ninguém sabia de onde vinha. Depois do que pareceu uma eternidade, avistamos uma pequena cabana ao longe, à margem da estrada. Era a primeira construção que víamos em quilômetros, e decidimos que seria melhor parar lá para pedir ajuda ou simplesmente descansar. Ao nos aproximarmos, notamos que as luzes da cabana estavam apagadas, mas a figura, a mesma que nos seguia, estava parada à frente da porta. Meus amigos pediram para eu não parar o carro. A presença daquela figura era inegavelmente assustadora. No entanto, algo me fez frear o carro bem em frente à cabana. Quando olhamos de novo, a figura havia desaparecido. Assim que freiei o carro em frente à cabana, o silêncio tomou conta de tudo. Meus amigos começaram a gritar para que eu continuasse dirigindo, mas algo me impediu. Foi quando notamos que a figura havia sumido. Não havia sinal dela à nossa volta. Todos nós respiramos aliviados, achando que o pesadelo havia acabado, mas de repente, as luzes da cabana piscaram. Um feixe fraco iluminou a janela, e foi o suficiente para ver o que não deveríamos: o rosto de uma criança. Ela estava ali, olhando diretamente para nós, com os olhos arregalados e vazios. Ninguém se atreveu a sair do carro. O medo nos paralisava. O mais estranho é que a porta da cabana, que antes estava fechada, agora estava entreaberta, como se estivesse nos convidando a entrar. Mas quem havia aberto a porta? Nenhum de nós teve coragem de mover um músculo. Mariana, no banco de trás, começou a rezar novamente,
mas dessa vez sua voz tremia tanto que as palavras saíam quase desconexas. Carlos, sempre o mais cético do grupo, sugeriu que fôssemos embora imediatamente. Isso é uma armadilha, ele dizia. Mas antes que eu pudesse acelerar o carro de novo, o motor simplesmente morreu. Não importava o quanto eu tentasse ligá-lo, nada acontecia. Estávamos presos. Foi então que a porta da cabana se abriu completamente e o som de passos leves ecoou no ar. Alguém ou algo estava vindo. Olhei para a janela da cabana de novo e a criança não estava mais lá. Mas a sensação de ser observado permaneceu. O que quer que fosse aquilo estava se aproximando da gente e estávamos completamente vulneráveis. Flávio, liga esse carro! Agora! Mariana gritava enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu tentava, mas era inútil. Estávamos à mercê daquilo que se aproximava. De repente, um vento forte começou a soprar. Era como se a própria floresta estivesse tentando nos avisar de algo. As árvores balançavam violentamente, mas a cabana e seus arredores permaneciam estranhamente imóveis. Algo estava errado. Muito errado. As batidas na janela do carro começaram. No início, eram suaves, como se alguém estivesse tocando de leve no vidro. Depois, ficaram mais fortes. Mas quando olhávamos para fora, não havia ninguém. Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Carlos tentava abrir a porta do carro, mas ela parecia travada. Nenhuma das portas abria, como se algo estivesse nos mantendo dentro daquele pesadelo. Estávamos cercados. As batidas agora vinham de todos os lados do carro, como se várias mãos invisíveis estivessem tentando nos alcançar. O som era ensurdecedor e o desespero crescia. Foi então que o silêncio voltou. Do nada, as batidas pararam. O vento cessou e tudo ao nosso redor parecia congelar. Mas não era um alívio. Pelo contrário, o ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Sentíamos a presença de algo no meio do carro. Está aqui dentro, Mariana sussurrou, olhando fixamente para o banco do passageiro. Um frio intenso tomou conta de nós. A temperatura no carro despencou. Nosso fôlego formava vapor enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvimos uma risada, baixa e distante, mas ao mesmo tempo próxima demais. Algo estava se divertindo às nossas custas. Algo que nos prendia ali, jogando com nosso medo. A figura voltou a aparecer, dessa vez na frente do carro, olhando para nós com um sorriso sinistro. Mas agora, parecia maior, mais imponente. Com o coração disparado, continuei tentando ligar o carro, enquanto meus amigos rezavam e choravam. Então, em um impulso de desespero, tentei dar ré. O carro finalmente respondeu, mas as luzes começaram a piscar freneticamente. A figura não se movia. Ela nos observava, desafiando-nos a fazer algo. Eu pisei no acelerador com tudo, determinado a sair dali, mesmo que tivesse que atropelar o que quer que fosse aquilo. Consegui engatar a ré e acelerei o máximo que pude. Passamos pela cabana, pela estrada cercada de neblina, e seguimos por minutos que pareceram horas. A figura desapareceu da nossa vista, mas a sensação de que ela ainda estava nos seguindo não nos deixava. Ninguém ousava olhar para trás. O medo de ver aquela presença atrás de nós era maior do que qualquer curiosidade. Quando finalmente saímos da estrada e chegamos a uma área mais iluminada, todos no carro desabaram de alívio. Respiramos fundo e, pela primeira vez em horas, sentimos que estávamos seguros. No entanto, havia algo de errado. Carlos, que estava no banco do passageiro, estava pálido. Ele tremia e olhava fixamente para suas mãos. Perguntei o que havia de errado, mas ele não respondeu. Apenas estendeu suas mãos para que todos vissem. Em suas palmas havia marcas vermelhas, marcas de dedos. Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Ele repetia, enquanto olhava para o resto do grupo. Algo, ou alguém, havia deixado aquelas marcas. Não sabíamos o que pensar. Mariana começou a chorar novamente, dizendo que deveríamos ter ouvido os sinais. Passaram-se dias desde aquela noite, mas nenhum de nós conseguiu dormir direito desde então. Sonhos perturbadores nos assombravam. Todos nós, sem exceção, sonhávamos com a figura de manto escuro, a criança na janela e a cabana no meio da estrada. Parecia que, de alguma forma,
aquilo ainda estava conosco. Carlos, o mais cético, foi o que mais mudou. Ele se isolou e parou de nos atender. Tentamos entender o que havia acontecido naquela noite. Fizemos pesquisas sobre a estrada, a cabana e até sobre as histórias da região. Descobrimos que aquela estrada já tinha sido palco de vários acidentes misteriosos e desaparecimentos. A cabana, segundo alguns moradores locais, era amaldiçoada. Diziam que uma família inteira havia sido encontrada morta ali há décadas, e desde então ninguém ousava se aproximar. Mariana começou a frequentar uma igreja em busca de ajuda espiritual, enquanto eu e os outros tentamos esquecer o ocorrido. Mas, de alguma forma, aquilo ainda nos persegue. Carlos foi o que mais sofreu. Meses depois daquela noite, ele desapareceu sem deixar rastros. A polícia fez buscas, mas até hoje não há pistas de seu paradeiro. Às vezes ainda sinto como se estivesse sendo observado. Acordo no meio da noite com a sensação de que a figura está ao lado da minha cama, me observando. A mesma sensação de quando estávamos na estrada. Olho pela janela e espero não ver o que vi naquela noite, mas de vez em quando tenho a impressão de ver um vulto no canto dos meus olhos. Sei que o que vivemos naquela estrada foi real, por mais que as pessoas tentem nos convencer do contrário. Meus amigos e eu sabemos a verdade, e só posso aconselhar quem estiver ouvindo a evitar aquela estrada a todo custo. O que vimos lá não pertence a este mundo. De vez em quando recebo notícias de Mariana. Ela também não se recuperou completamente. Está em tratamento, mas afirma que a presença a segue. Diz que por vezes sente a mesma risada ecoando ao seu redor. Algo que nunca nos deixou, desde aquela noite na estrada. Esse é o meu relato. Uma história que ainda assombra minha vida e a de quem estava comigo naquela noite. Compartilho isso como um aviso. Nem tudo pode ser explicado e nem sempre devemos desafiar o desconhecido. Espero que este relato sirva para que outros não cometam o mesmo erro. A Sombra na Estrada, o relato de Joana. O que vou contar aqui aconteceu comigo, Joana, e com um amigo muito próximo, Felipe. Eu nunca acreditei em histórias de terror até essa noite. Tudo começou quando decidimos fazer uma viagem tranquila para o interior, longe da agitação da cidade. Queríamos escapar do estresse do cotidiano e aproveitar alguns dias de paz em uma cabana que havíamos alugado. Mas essa viagem tomou um rumo que nenhum de nós poderia prever. Era uma noite clara, sem muitas nuvens no céu. Estávamos dirigindo por uma estrada tranquila, conversando sobre o que faríamos no final de semana. Porém, após algumas horas de viagem, o GPS nos indicou um desvio devido a obras na estrada principal. Sem pensar muito, seguimos a rota alternativa sugerida. Foi então que percebemos que estávamos indo por uma estrada deserta e muito mal iluminada. Era uma noite clara, sem muitas nuvens no céu. Estávamos dirigindo por uma estrada tranquila, conversando sobre o que faríamos no final de semana. Porém, após algumas horas de viagem, o GPS nos indicou um desvio devido a obras na estrada principal. Sem pensar muito, seguimos a rota alternativa sugerida. Foi então que percebemos que estávamos indo por uma estrada deserta e muito mal iluminada. Felipe comentou que talvez devêssemos voltar, mas a estrada parecia se estender indefinidamente à nossa frente. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo som do motor do carro. Eu me lembro de olhar para as laterais da estrada e ver a densa vegetação se fechando ao nosso redor. Não havia casas, luzes ou qualquer sinal de civilização. Estávamos completamente sozinhos. Depois de alguns quilômetros, comecei a sentir um arrepio estranho. Não havia razão aparente para isso, mas algo na atmosfera havia mudado. O ar estava mais pesado e eu me sentia observada. Tentei ignorar aquela sensação e continuei conversando com Felipe, mas logo ele também ficou em silêncio. Parecia que ambos sentíamos a mesma coisa. Não estávamos mais sozinhos naquela estrada. Foi então que Felipe gritou: "O que é aquilo?" Olhei para frente e, a alguns metros à nossa frente, havia uma figura escura parada no meio da estrada. Parecia a silhueta de uma pessoa, mas algo estava errado. Não tinha contornos definidos, e mesmo com os faróis do carro iluminando diretamente, a figura parecia feita de pura escuridão. Eu instintivamente pisei no freio. O carro parou bruscamente, mas a figura não se moveu. Estava ali, estática,
nos encarando. Se é que aquilo tinha olhos. O silêncio dentro do carro era absoluto, e Felipe sussurrava para eu dar ré e voltar. Mas quando tentei engatar a marcha, o carro simplesmente não respondia. Era como se estivesse preso naquele lugar. A figura começou a se mover, mas não andava. Parecia deslizar em nossa direção, sem som, sem pressa. Felipe, em pânico, começou a gritar para eu sair do carro e correr, mas eu não conseguia me mexer. Minha mente estava em choque. Foi então que algo ainda mais assustador aconteceu. A figura parou a poucos metros de nós e lentamente se dividiu em várias outras silhuetas menores, todas idênticas. Essas novas figuras se espalharam ao redor do carro, cercando-nos completamente. Cada uma delas parecia estar apenas esperando que fizéssemos algum movimento. O medo me dominou. Eu podia ouvir minha própria respiração, rápida e entrecortada, enquanto Felipe murmurava uma oração ao meu lado. Nenhum de nós sabia o que fazer. De repente, as luzes do carro começaram a piscar. A cada flash de luz, as figuras pareciam se aproximar mais. Em um momento, elas estavam a metros de distância. No outro, estavam bem ao lado do carro. Podíamos ver seus contornos vagamente através das janelas, mas ainda era impossível distinguir rostos ou qualquer detalhe. Felipe finalmente conseguiu abrir a porta do carro e gritou para eu fazer o mesmo. Corremos o mais rápido que pudemos pela estrada, sem olhar para trás. Eu podia sentir a presença delas nos seguindo. Ouvíamos passos, arranhões e até um estranho sussurro, mas não ousávamos parar. Corremos até as nossas pernas começarem a doer e quando olhamos para trás, a estrada estava completamente vazia. As figuras haviam desaparecido. Não havia sinal delas ou do carro. Estávamos no meio de uma estrada deserta, sem saber para onde ir ou o que fazer. Passaram-se alguns minutos até que ouvimos o motor de um carro ao longe. Um homem em uma caminhonete apareceu e, ao ver nosso estado, nos ofereceu ajuda. Subimos no carro, ofegantes, e explicamos brevemente o que havia acontecido. Ele apenas balançou a cabeça em silêncio, como se já tivesse ouvido aquela história antes. O homem nos levou até uma pequena cidade nas proximidades, onde conseguimos entrar em contato com a polícia local. Quando voltamos no dia seguinte para buscar o carro, ele estava lá, no mesmo lugar em que o havíamos deixado. Mas as marcas ao redor dele, como se algo tivesse rastejado pelo chão, nos mostraram que aquilo realmente havia acontecido. Depois daquele dia, nunca mais voltei àquela estrada. E Felipe e eu nunca mais conversamos sobre o ocorrido. Algo nos seguiu naquela noite. E até hoje, sinto que ainda não estamos totalmente livres daquela presença. Esse é o meu relato. O que quer que seja aquilo que vimos naquela estrada, está lá, esperando pela próxima pessoa que ousar cruzar seu caminho. O sussurro na floresta. Era uma noite clara, mas a floresta tinha um ar de mistério. Lucas, um amante da natureza, decidiu explorar uma trilha pouco conhecida em um parque nacional. Ele sempre adorou a sensação de estar cercado pela natureza, mas naquela noite, algo parecia diferente. O vento sussurrava entre as árvores, quase como se estivesse tentando contar um segredo. Lucas começou a gravar sua aventura, sem saber que o que estava por vir mudaria sua perspectiva sobre a vida. Conforme Lucas caminhava, ele notou que a escuridão parecia se intensificar ao seu redor. As sombras dançavam à medida que as árvores balançavam com o vento. Ele começou a ouvir risadas distantes, mas não havia ninguém por perto. Intrigado, decidiu seguir o som, achando que poderia ser algum grupo de campistas se divertindo. No fundo de sua mente, uma pequena voz o alertava para ter cuidado, mas ele ignorou. À medida que se aproximava do som, Lucas percebeu que as risadas pareciam mudar de tom, tornando-se mais sombrias e inquietantes. Ele parou, seu coração disparando. Foi então que ele ouviu um sussurro. Lucas, venha brincar com a gente. A voz parecia ecoar de todos os lados. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. O medo começou a se infiltrar em seu corpo. Decidido a sair dali, Lucas virou-se rapidamente, mas o som de risadas e sussurros o seguiu. Ele correu pela trilha,
mas as sombras pareciam se mover com ele. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Com cada passo que dava, a floresta parecia se fechar e as árvores pareciam crescer em direção a ele. Era como se algo estivesse à espreita, esperando por sua próxima ação. Finalmente, Lucas avistou uma clareira. Pensou que seria um bom lugar para se recuperar e ouvir novamente os sons. Mas, assim que chegou, tudo ficou em silêncio. O ar estava denso e a atmosfera pesada. Ele decidiu sentar-se para coletar seus pensamentos. Ao olhar ao redor, percebeu que as árvores pareciam mais velhas e retorcidas, como se estivessem testemunhando algo terrível. Foi então que Lucas ouviu um novo sussurro, mais próximo desta vez. Não fique sozinho, junte-se a nós. Ele olhou para todos os lados, mas não havia ninguém ali. Seu coração estava acelerado e a adrenalina o impedia de se mover. O medo o paralisava. Ele precisava sair dali, mas a floresta parecia um labirinto sem saída. Em um último esforço, Lucas levantou-se e começou a correr novamente. Desta vez, ele não olhou para trás. Ele sabia que precisava encontrar a trilha de volta ao estacionamento. As risadas e sussurros pareciam se intensificar, quase como se estivessem se divertindo com seu pânico. Ele escutou um eco. Lucas, onde você está indo? O jogo apenas começou. Cada passo que ele dava parecia ecoar na floresta silenciosa. As árvores se fechavam ao seu redor, como se quisessem aprisioná-lo. Ele começou a sentir que algo estava muito errado. As risadas agora eram uma cacofonia de vozes que pareciam imitar seus próprios pensamentos. Você não pode escapar. Você é um de nós agora. Finalmente, Lucas chegou a uma bifurcação. Desesperado, ele não sabia para onde ir. O som de risadas agora estava diretamente atrás dele, e ele teve certeza de que não estava sozinho. Ele decidiu seguir a trilha à direita, uma escolha instintiva que o levaria para longe dos sussurros. Mas a escuridão parecia se acumular em torno dele, como uma sombra viva. Enquanto corria, Lucas sentiu uma brisa gelada passar por ele, trazendo um cheiro doce e apodrecido. Ele começou a sentir náuseas, e sua mente se encheu de imagens estranhas. Ele viu rostos distorcidos nas árvores, como se as próprias árvores estivessem sofrendo. O que estava acontecendo? Ele precisava se concentrar e encontrar um jeito de sair da floresta. À medida que continuava, Lucas se deparou com uma velha cabana abandonada. Um sentimento de curiosidade misturado com terror o atraiu para perto. Ele hesitou por um momento, mas as vozes na floresta estavam se tornando ensurdecedoras. Ele precisava de um abrigo. Com um último olhar para a floresta, ele decidiu entrar. Dentro da cabana, Lucas sentiu uma onda de alívio. Mas logo, a sensação de estar sendo observado retornou. As paredes estavam cobertas de estranhas marcas e símbolos. Era como se alguém tivesse tentado se comunicar. Ele começou a se sentir menos seguro. O que aconteceu aqui? Pensou, enquanto tentava decifrar o que aqueles símbolos poderiam significar. Enquanto examinava o lugar, Lucas encontrou um diário empoeirado em uma mesa. Ao abrir, suas mãos tremiam. As páginas estavam repletas de relatos sobre pessoas que desapareceram na floresta. As últimas entradas falavam sobre vozes que chamavam seus nomes e risadas que ecoavam nas árvores. Lucas começou a se sentir como se estivesse vivendo o mesmo pesadelo. As vozes do lado de fora começaram a crescer, e ele percebeu que algo estava prestes a acontecer. Lucas sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Ele fechou o diário, decidido a sair e voltar para a trilha. Mas antes que pudesse abrir a porta, a cabana começou a tremer, como se estivesse viva. O pânico tomou conta dele, e ele gritou: "Deixe-me em paz." Com um último empurrão, Lucas conseguiu abrir a porta e saiu correndo. As vozes estavam mais altas, e a floresta parecia viva, como se estivesse se divertindo com seu medo. Ele não sabia para onde correr, mas a sensação de que algo maligno estava à espreita o impulsionou a seguir em frente. Ele só queria encontrar a trilha de volta e escapar daquele lugar. Enquanto corria, Lucas olhou para trás e viu a cabana desaparecendo entre as árvores. As risadas se tornaram um eco distante,
Mas ele sabia que ainda não estava livre. A floresta tinha uma forma de prender suas vítimas, e ele estava determinado a não se tornar mais uma delas. As sombras ainda dançavam ao seu redor, mas ele se recusou a desistir. Por fim, Lucas avistou uma luz ao longe. Seu coração disparou com esperança. Ele correu em direção à luz, pensando que poderia ser a saída. Mas conforme se aproximava, percebeu que a luz era apenas uma ilusão, algo que a floresta criava para enganar aqueles que se perdiam. A decepção o atingiu como um soco no estômago. Desesperado, Lucas começou a gritar por ajuda, esperando que alguém estivesse por perto. Mas o eco de sua própria voz era a única resposta que recebeu. A solidão e o desespero se tornaram insuportáveis. Ele se lembrou das histórias que ouvira sobre a floresta, que diziam que as almas das pessoas perdidas ainda vagavam por ali. Aqueles sussurros poderiam ser delas. Ele decidiu que não iria se deixar vencer. Com toda a força que lhe restava, ele correu novamente, focando em cada passo e na direção de um ponto que parecia um pouco mais iluminado. O ar estava pesado e a sensação de desespero continuava a se intensificar. Mas a determinação de escapar da floresta o mantinha em movimento. Enquanto corria, as risadas começaram a se transformar em gritos. Ele não sabia se eram os sussurros das almas perdidas ou a manifestação da floresta em si. O medo crescia a cada passo, mas Lucas não podia parar. Ele estava tão perto, ele podia sentir. O medo era real, mas sua vontade de viver era ainda mais forte. Por fim, Lucas avistou uma saída. Uma luz forte o fez parar. Ele se aproximou lentamente e, ao cruzar a borda da floresta, a liberdade o envolveu. Mas ele sabia que algo ainda o observava, algo que não havia gostado de sua fuga. Ele virou-se uma última vez e lá, no fundo da floresta, viu silhuetas sombrias acenando para ele. Uma sensação de alívio e terror tomou conta dele ao mesmo tempo. Lucas não parou. Correu até seu carro, que estava estacionado em uma área do parque. A adrenalina ainda pulsava em suas veias enquanto ele entrava e trancava as portas. Ele olhou para trás, esperando ver as silhuetas ainda ali. Mas estava tudo quieto. A floresta parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Ele se sentiu aliviado, mas ao mesmo tempo, a sensação de que algo ainda o seguia o perturbava. Enquanto dirigia, a floresta desaparecia rapidamente pelo retrovisor. Mas a tranquilidade que ele esperava não chegou. Ele começou a ouvir novamente aquelas risadas, desta vez mais próximas. Seus olhos se arregalaram enquanto ele acelerava, tentando se afastar de tudo aquilo. O horror que vivenciou parecia não ter fim. Ele percebeu que havia trazido algo daquela floresta. Ele não conseguia se livrar das vozes. No caminho, decidiu parar em um posto de gasolina. A necessidade de desabafar e contar sua experiência era forte. Mas quando ele começou a relatar o que havia acontecido, o atendente o olhou com desdém. Você não é o primeiro a falar sobre isso. A floresta tem seus segredos. Essas palavras ecoaram em sua mente e seu medo retornou. De volta ao carro, Lucas olhou para o retrovisor mais uma vez. Ele não sabia se realmente tinha deixado a floresta para trás. A ideia de que poderia estar sendo seguido o aterrorizava. Ele começou a dirigir mais rápido, tentando se convencer de que tudo havia acabado. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não desaparecia. Quando ele chegou em casa, a realidade bateu. Ele estava seguro, mas as risadas e os sussurros ainda ecoavam em sua mente. Ele tentou ignorar, mas a sensação de que não estava sozinho era persistente. Ele decidiu registrar tudo o que aconteceu em seu diário, acreditando que escrever poderia ajudá-lo a se libertar do medo que o acompanhava. As semanas se passaram, e Lucas pensou que havia superado o evento. Mas em cada canto da casa, ele sentia um olhar, como se as sombras da floresta ainda o seguissem. À noite, ele ouvia risadas distantes que o deixavam em alerta. Ele não sabia se era sua mente pregando peças ou se realmente havia algo mais ali. A sensação de ser observado o mantinha acordado. Em uma noite em que estava prestes a dormir,
Ele ouviu um sussurro claro. Estamos esperando por você. O medo tomou conta dele. Ele se levantou e correu para a sala. Foi então que notou que todas as luzes da casa estavam piscando. Ele se lembrou do que o atendente do posto dissera. Ele precisava fazer algo para se livrar daquela presença. Lucas decidiu retornar à floresta. Ele acreditava que enfrentar aquilo era a única maneira de se libertar. Com um grupo de amigos dispostos a acompanhá-lo, eles se prepararam para a jornada. Ao entrar na floresta novamente, uma sensação de expectativa e medo tomou conta dele. As vozes o aguardavam, e ele sabia que esta era a última chance de confrontá-las. Ao cruzar a entrada da floresta, Lucas sentiu o peso das vozes e risadas se acumulando ao seu redor. Ele gritou por coragem e pediu aos amigos que não se separassem. Enquanto avançavam, perceberam que a floresta tinha um jeito peculiar de distorcer a realidade. O que havia sido um dia claro agora era envolto em neblina, e as risadas ecoavam com uma intensidade aterrorizante. Eles estavam prontos para descobrir os segredos que a floresta escondia, mas saberiam que algumas verdades poderiam ser mais do que poderiam suportar. Se você chegou até aqui, significa que essas histórias mexeram com você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Já vivenciou algo parecido? Deixe seu relato nos comentários. Quem sabe ele não aparece aqui no próximo vídeo.